Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Saudações a todos e a todas. Estamos aqui hoje no nosso 9º episódio do Sindi Mais Forte podcast, que hoje está sendo apresentado por mim, Ariston Ferreira, presidente do Sindiforte, que é nosso companheiro Márcio, né, o nosso ilustre apresentador, está aí com alguns problemas de saúde na família e a gente está aqui fazendo as vezes de apresentador, não à altura do nosso companheiro, mas tentando aqui fazer o melhor. Hoje, nosso podcast aqui, mais uma vez, com a grande equipe de produção, né? Contamos aqui com o Silvio Mota, César Mota, Lívia Mota, é muita Mota, mas é uma equipe muito importante aqui que sempre vem trazendo qualidade para o nosso podcast. Também estamos contando aqui com o apoio, né, e o trabalho da nossa equipe da House, representada aqui pelo Júlio Quintana, e também os agradecimentos à nossa querida diretora de comunicação, Aldamira Silva, que sempre está na produção do nosso podcast. E para participar com a gente hoje, recebo aqui meus nobres e ilustres amigos, diretores do Sindiforte, Augusto Monteiro Júnior, que já é figurinha presente sempre aqui no nosso podcast, né, para a gente conversar um pouco sobre campanha salarial, né, o trabalho de base que vem sendo feito aqui do Sindiforte, principalmente com os garis. Então, saudação, Augusto, um alôzinho aí rápido. Olá, companheiros, companheiras, servidores e servidoras. É sempre um prazer participar aqui do podcast do Sindiforte, né? Essa casa nossa aqui, esse sindicato importante de luta, que conhece muito bem o seu peso para a luta da classe trabalhadora e do serviço público nessa cidade. Agradecer a toda a equipe, companheiro Ariston, companheiro seu Pedro, que está aqui com a gente, e ressaltar e valorizar mais esse momento democrático e legítimo para a gente se comunicar com o conjunto da classe trabalhadora e dos servidores e servidoras. Mais uma vez, agradecer o espaço. E para compartilhar aqui, enriquecer nosso debate, estamos trazendo aqui pela primeira vez nosso diretor de meios urbanos, né? O Pedro Silvino, também conhecido como Seu Pedro ou como Irmão Pedro, né? Como é conhecido na base. Essa figura que há muitos anos vem aí fazendo um trabalho de base, representando os garis, essa categoria tão importante para a nossa cidade. Então é um grande prazer estar aqui com o senhor, Seu Pedro Silvino. Uma saudação aí para a nossa turma. Tranquilo, Ariston, bom dia a você, bom dia a todos, né? Já foram representados que estão aqui na sala. Para mim é um prazer, quero nesse momento me direcionar a todos os servidores e servidoras do município de Fortaleza. Eu sou Pedro Silvino, sou diretor do Meio Ambiente, estou inclusive no 3º mandato aqui como diretor dessa entidade. É a primeira vez que eu participo de um momento como esse, né, podcast. Estou muito feliz pelo esse convite e a gente vai aqui dentro das nossas limitações transmitir o momento que a gente está atravessando com essa nova administração, né, municipal, esperando, inclusive, que a gente tenha essa parceria como a gente já demonstraram para a gente, e a gente estamos aqui para levar o melhor informe, o melhor notícia de benefício para a nossa categoria. Um abraço a todos e para mim é um prazer. Saudação aí a todos. Então, para dar início aqui ao nosso debate, né, o Sindiforte, os servidores públicos que vivem aí esse momento de discussão, debate com a prefeitura, principalmente diz respeito à pauta, né, da campanha salarial. Estamos aí num período em que estamos aguardando uma resposta da prefeitura, mas a gente sabe que o Sindiforte não para, né? Não é porque está aguardando uma resposta que a gente não para. A gente vem fazendo esse trabalho de mobilização nas bases e também temos uma preocupação de buscar lutas e conquistas também em outras esferas. O Augusto
é muito experiente nisso, sabe do trabalho e a importância do trabalho que é feito em Brasília, quando são pautas que diz respeito ao serviço público municipal, mas que tem legislação a ser aprovadas em Brasília. E o seu Pedro também teve essa experiência em novembro do ano passado, né, seu Pedro? Na luta pelo piso salarial dos garis. Sobre esse ponto, né, como foi essa experiência, né, perguntando aqui diretamente ao Pedro Silvino, como foi essa experiência desse trabalho que a gente sempre fez, né, em Brasília, a gente já tem experiência, a gente forte tem experiência de fazer esse trabalho em Brasília, de convencer os parlamentares, toda aquela coisa, daqueles subir escada, desce escada, vai falar com um deputado, fala com outro. Como foi essa experiência, seu Pedro, e como anda esse processo de luta pelo piso dos garis? Pois é, eu queria falar em relação ao piso, porque para mim é um dos assuntos mais relevantes, né? Na verdade, é um projeto de lei 3253 do senador Paulo Paim, que inclusive eu tive com o Guimarães, que é o líder do governo, e ele prometeu nos ajudar em relação a esse projeto. Só que demorou muito esse projeto e agora foi reerguido com um novo nome, né, que é a PL 4146/2020, que o autor desse projeto era o deputado André Figueiredo, que também é cearense. E a gente teve, inclusive, em Brasília, a segunda vez que eu vou lá, e eu fui com esse objetivo de em busca do nosso piso, né? Que toda a categoria espera que... Porque o piso é o único projeto de lei que dá garantia para todos os servidores da Extinta e LURB, ou seja, a SAGEL e o BIFOR, que dá o direito de levar a aposentadoria integral, né? Que dá o direito à aposentadoria com insalubridade e todas as vantagens. Então, é uma categoria que está esperando, inclusive, né? A gente teve, conversando com alguns deputados, e a gente estava, inclusive, querendo retornar a pedido do deputado Duarte Júnior, que foi o relator do requerimento, só que foi suspenso todos os trabalhos na Câmara do Deputado, retornando apenas depois do recesso. A gente está aguardando, mas a expectativa é boa. Quero dizer e tranquilizar que esse projeto ele já está na Comissão de Finanças e Tributação, e a gente tem tudo para avançar. A gente está com uma expectativa muito boa para esse ano de 2025. Estou vendo aí que o seu Pedro está afiado, né? E assim é importante, porque é muito importante que o diretor domine, né, Augusto? E possa coordenar esses trabalhos. Eu já tive com o Augusto com essa missão também na época, né? Na luta pela PEC, né? Nós alteramos a Constituição para colocar os agentes de trânsito dentro da Constituição, e também é uma pessoa que tem muita experiência nesses trabalhos de Brasília. Então, eu queria que o Augusto falasse um pouco dessa experiência, né, e do trabalho que foi feito agora em novembro em nome dos garis, que é tão importante. Outras categorias que já fizeram esse trabalho hoje, como os agentes comunitários de saúde e endemia, que já tem seu piso, a enfermagem, os professores, e agora a gente está tentando aí ver se os garis avançam. Então, Augusto, como é que você fala dessas experiências lá em Brasília, né? Bom, muito massa. A gente sabe que Brasília é a esfera de debate e a esfera do poder, né? As coisas acontecem lá, né? As leis saem das casas legislativas. E aí, muitas vezes, as dificuldades da gente conseguir avançar em projetos ou em leis que beneficiam ou, na verdade, trazem direito e reconhecimento e valorização para a classe trabalhadora como um todo, ela é bastante difícil, né? Então, as leis de regulamentação do conjunto das categorias, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras, os pisos salariais, né, são formas de reconhecimento e de garantir valorização profissional para o conjunto dos trabalhadores, né, para a classe trabalhadora como um todo. E aí, no serviço público, né, a gente tem categorias que são essenciais. Vamos pegar uma categoria como a dos garis, né, que no cotidiano passa por um processo muito grande de invisibilidade, né, na própria cidade, né? São trabalhadores que, em geral, vivem de forma extremamente precarizada, né? Têm péssimas condições de trabalho e, além do mais, a sociedade trata com bastante invisibilidade, não percebendo, inclusive, o papel social, o papel ambiental
desses trabalhadores e dessas trabalhadoras hoje que a gente, para discutir o próprio sistema capitalista, o momento em que nós chegamos, a pauta ambiental ela tem um peso muito grande. Então, a importância ambiental desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, em estar ali, fazendo seu trabalho cotidiano da limpeza urbana, para evitar que lixo contamine canais, rios, e que isso podem, a longo prazo, no momento de chuva, né, gerar as enchentes e tal. Então, assim, é muito importante se valorizar, inclusive, essa categoria que sofre em todo o país, com os baixos salários, com as péssimas condições de trabalho, com muitas vezes alojamentos, como acontecem aqui em Fortaleza, alojamentos extremamente precários, em que há locais que não se tem gelágua, por exemplo, não se tem local para guardar lá os instrumentos de trabalho, como as próprias roupas, as botas e tal. Então se sofre com isso. Então é muito importante que essa PL, que regulamenta e que garante um piso salarial para esses trabalhadores, essas trabalhadoras, efetivamente possa andar. Como já foi dito aqui pelo seu Pedro, no fim do ano passado, quando estava ali no processo da construção das audiências públicas, né, foram suspensas essas audiências públicas, jogadas para esse ano, e a gente não tem dúvida nenhuma que é preciso se fazer mais e mais luta para que elas aconteçam e que para que essa PL ela possa efetivamente avançar no conjunto das comissões e que possa ser aprovada no conjunto das casas legislativas. E aí é preciso, inclusive, garantir muita mobilidade desses trabalhadores, uma unidade desses trabalhadores a nível estadual e a nível nacional. É importante se construir aí mais idas a Brasília. A gente sabe que é algo difícil ir até Brasília, porque é muito caro, né? A própria viagem para Brasília é muito caro. E muitas vezes, quando a gente está lá, a gente é frustrado quando o projeto vai estar numa pauta e é retirado de pauta de uma determinada comissão, fica para a semana seguinte, aí dificulta mais ainda o trabalho da gente. Mas é essencial continuar esse trabalho em Brasília, fazer a pressão nos parlamentares, nos estados também, se criar uma grande frente nacional, uma grande mobilização nacional. A gente sabe que nos estados, a gente também, logo que teve a saída da Brasília, tivemos um ato, não foi, em Juazeiro, foi organizado pela Intersindical, né, pela FETANS, né, várias entidades que representam os servidores, realizaram um ato em Juazeiro, né, e o seu Pedro foi também a Jaqueline, o Augusto. Como é que foi essa experiência, seu Pedro? A gente foi muito bem recebido lá, né, pelo próprio pessoal de Juazeiro, né, e outros municípios que vieram somar com a gente. E ali eu tive uma experiência muito positiva, porque a gente vê em cada servidor o entusiasmo de que esse benefício vai chegar assim. Agora eu quero dizer que, quando eu estava em Brasília, né, o deputado Kim Kataguiri pediu para ser retirado de pauta. Eu fiquei um pouco triste, porque eu não tenho muita experiência em projetos como esse. Mas me tranquilizaram e disseram que um projeto ele nunca passa assim dessa forma, de uma vez. Tem que ter esse embate, né? E a gente está tranquilo, porque a gente sabe que a gente vai ter muita luta, logicamente. Mas a gente tem toda a convicção de que o piso nós vamos conseguir. Porque a única garantia que dá para nós garis é a aposentadoria com dignidade. Porque eu quero dizer, com toda muita tranquilidade, que sempre eu digo na base. Uma pessoa como eu, que comecei esse trabalho aqui em Fortaleza em 83, né? O que eu trabalhei aqui nessa cidade para poder hoje eu estar com essa idade, o que eu desempenhei aqui para manter essa cidade limpa, nem só eu, mas todos os companheiros que estão lá esperando que esse piso seja aprovado, você não tem ideia do tanta dificuldade que a gente teve para chegar até aqui. Mas então, esse piso é a única vantagem que vai garantir para cada um dos nossos garis aposentadoria com dignidade. E essa categoria, né, seu Pedro, assim, tem essa, digamos assim, não vou dizer peculiaridade, mas essa característica. Existe, historicamente, né, uma precarização, porque a gente lembra nos tempos passados, você sabe muito bem disso, gari ia de cima dos caminhões, das caçambas, junto com o lixo. O avanço na luta por melhores condições de trabalho
foi, ao longo desses anos, digamos assim, melhorando essa situação, mas ainda hoje a gente encontra em Fortaleza trabalhadores vivendo uma rotina muito precária. A exemplo dessas EGLs e em alguns pontos de trabalho onde nem banheiro se tem para dar um suporte, às vezes uma dificuldade de ter os EPIs, um equipamento que garanta a segurança, né, saúde no exercício da sua função. E é sempre essa... Me fale um pouco de como está a situação hoje, do dia a dia, das dificuldades que essa categoria enfrenta, muitas vezes por ser esquecida mesmo pela gestão. Se fala muito em outras áreas, mas a limpeza urbana, que até foi pauta, né, do Evandro Leitão principal, com essa questão da taxa do lixo, coloca, tira e dando essa resposta para a cidade, mas no fim das contas, quem está lá com a vassourazinha na mão, garantindo a limpeza e a prevenção da saúde na cidade. Muitas vezes as pessoas não têm esse olhar, mas é a verdade. Se você tem uma cidade suja, né, convive com o lixo, com certeza a tendência é precarizar na saúde também. Mas conte um pouco sobre essa experiência de como está a condição de trabalho dos garis hoje em Fortaleza. Na verdade, a nossa categoria ela nunca foi valorizada. Todos sabem disso, né? E agora não é diferente. Sempre a gente tem essa dificuldade com as próprias administrações de reconhecer a gente como profissional de limpeza, que é uma coisa que eu sempre estava dizendo. O professor, o guarda municipal, o pessoal da MC, todo trabalho são importantes. A saúde, né? Agora, para a limpeza, para você ver o caos que tem, entendeu? E muitas das vezes nossas próprias autoridades não têm esse reconhecimento, há essa dificuldade. E uma das coisas que me deixa mais triste foi essa mudança de regime que nós tivemos em 2016, passando de seletício para estatutário, que não deu direito a uma aposentadoria com dignidade. A gente está, por mais que queira garantir que a gente não vai ter perca da aposentadoria, mesmo assim, a gente percebe que não é bem assim as coisas, entendeu? E com relação a local de trabalho, o pessoal sendo removido de ZGL para local que é impróprio, sem ter banheiro para tomar banho, sem ter um local para trocar suas próprias roupas. Conversei, inclusive, com o próprio secretário na época, era o Ferroso, nada foi resolvido e agora continua do mesmo jeito, mas é uma luta que a gente tem que enfrentar no dia a dia, porque é o que está acontecendo, na verdade. A expectativa é que essa nova gestão possa ter um olhar diferenciado para essa categoria no sentido de melhorar, né? Porque condição de trabalho nem é uma situação de melhoria salarial, né? É o básico do básico. Menos do que isso não pode ter, né? Porque, inclusive, as normas reguladoras, as NRs, elas garantem esse mínimo aos trabalhadores seletistas e que hoje, inclusive, Augusto, não sei se você está sabendo, vou te pegar aqui desprevenido, talvez. Mas hoje no Congresso, no STF, está sendo julgado uma ADPF, né, que é a ADPF, deixa eu olhar aqui o número, ADPF 1068, que está no STF, também tem a ADIM 6254, que está sendo discutido, que trata justamente sobre a normatização, né, a utilização, o parâmetro das NRs, que garante o mínimo de condição de trabalho para os trabalhadores seletistas, ser utilizado também para os servidores públicos. Porque o Estatuto não prevê uma situação mínima de condição de trabalho, os estatutos, então que o Poder Judiciário possa utilizar as normas regulamentadoras como um parâmetro para ser também garantido aos servidores públicos, que hoje não é. Então, o que a gente viu é que já teve 2 votos contrários a isso, né? O Alexandre Moraes e o bendito, sempre vota contra a gente, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. Então, essas 2 figuras já votaram contra. 2 figuras de peso. A vantagem é que o relator deu voto favorável, mas estamos aí nesse processo e que é preciso os servidores públicos se mobilizarem, claro que as suas pautas específicas locais, mas tem uma atenção também, e o Sindiforte está se colocando aqui como
o sindicato está tendo atenção a essas pautas, que às vezes o servidor nem imagina que a gente discute isso, né, Augusto? Mas a gente está aqui lutando para garantir que essas normas possam ser utilizadas também pelo serviço público, bem como as negociações coletivas. E aí eu passo a bola aqui para você, Augusto. É uma pauta que, inclusive, a Intersindical vem firme e forte. Ontem tive, inclusive, uma reunião nesse sentido, mas da importância de a gente ter essas garantias federais de direito, porque se não for assim, o trabalhador fica cada vez mais numa situação dessa precária, como o senhor Pedro falou, né? É muito importante, inclusive, a gente ter uma legislação, né, que favoreça as próprias lutas e a tentativa da gente garantir os direitos no serviço público. Falta isso, né? O que faz hoje com que praticamente a gente sofra grandes perseguições em relação ao próprio direito de lutar, né? Muitas vezes, quando uma categoria chega no ponto e no limite de se fazer uma greve, rapidamente é decretada uma ilegalidade, né? Porque não se tem uma legislação, inclusive, para garantir esse direito de greve, né, a nós, né, ao conjunto dos servidores e das servidoras. E é sim importante essas normas para que a gente possa ter condições de trabalho mínimo, porque efetivamente são os servidores e as servidoras que levam o serviço público à população, né? Inclusive aquela população e aquela parcela da população mais precarizada, que não pode pagar por um serviço privado, digamos assim. Então, o servidor público está lá na ponta fazendo esse serviço. Então, efetivamente, tem que ser garantido condições mínimas de trabalho, condições mínimas de renda, né? Condições mínimas para que a gente possa efetivamente levar dignidade e exercer um serviço público de qualidade em um país caracterizado por desigualdades sociais profundas, né? Em um país em que é essencial existirem políticas públicas para que se reduzam essas desigualdades efetivamente, e que o serviço público ele tem um peso muito grande de garantir que essas desigualdades, inclusive, elas não sejam mais aprofundadas e elas não sejam piores. Nas mais diversas áreas, né? O serviço público ele é um todo. Garis, limpeza urbana, segurança pública, trânsito, educação, saúde, ou seja, para que possa estar atendendo o conjunto da população, o conjunto da sociedade, para que a gente possa ter um país e uma sociedade que se garanta os direitos sociais, direitos básicos ao conjunto da população que sofre, inclusive, com a negação de direitos. Eu queria, Ariston, se você me permite, o seu Pedro, né, voltar um pouquinho no ponto da mobilização que foi feita no Cariri no ano passado, tá? Ou seja, vários companheiros e companheiras aqui do Sindiforte foram a Brasília acompanhar em comissão a tramitação, né, do PL que regulamenta a profissão dos garis e garante o piso, mas aqui no estado do Ceará, né, vários trabalhadores estão se juntando. Saiu aí a ideia de... Saiu não, foi formalizada já uma carta aberta, né? E essa carta aberta, de forma simbólica, ela foi assinada, ela foi criada lá na região do Cariri a partir de um ato que foi realizado em Juazeiro do Norte, um ato extremamente representativo, num calor absurdo, né, seu Pedro? Calor, era um calor assim, fazia tempo que eu não sentia tanto calor como naquele dia lá em Juazeiro do Norte. Estava muito quente no dia. E tinham companheiros garis de Saboeiro, de Milagres, de Icó, de Limoeiro, de Juazeiro, do Crato, Mauriti. Tinha uma companheirada boa do Crato, inclusive vários sindicalistas lá que compreendem o que é a ideia da solidariedade de classe, chegaram junto lá. Registrando a contribuição do Sinsejum. O apoio assim, muito massa que a gente teve do Sinsejum, na figura do companheiro Ítalo e do Chaves, e um apoio muito especial que a gente teve lá dos companheiros do Ciatrans, o Valdir, o Emanuel, que o tempo inteiro chegaram junto, né? Levavam a gente para os espaços lá, garantiram os equipamentos para que a gente pudesse fazer o ato lá. E a gente teve um número muito representativo de trabalhadores. A carta foi lida, foi assinada lá. E a ideia é que ela continue colhendo as assinaturas, que é uma forma de se fazer pressão nos parlamentares para que essa pauta
tão urgente, tão importante, né, e tão legítima ela possa avançar e garantir para os companheiros e as companheiras aí da limpeza urbana, da limpeza pública aí das diversas cidades brasileiras. Então, ressaltar, dizer que a mobilização foi muito massa, foi muito positiva lá e foi um recado muito importante e jogou uma pressão, uma responsabilidade muito grande aí para os representantes da sociedade, né? E ali foi um início, tanto aí da Brasília como essa atividade lá em Juazeiro. É um início de um processo que há se continuar, de muita luta, porque quando se tenta avançar numa pauta dessa, está aí os questionamentos. Por parte dos setores do capital, eles vêm, as reações. A gente sabe que o Congresso Nacional é um espaço de disputa, mas quem tem muito mais vantagem do que a classe trabalhadora são os representantes do grande capital, né? Do agronegócio, do sistema financeiro. Até porque os deputados que estão com o projeto são daqui, né? O líder do governo é do Ceará, né? Deputado Guimarães, e o autor do projeto é o André Figueiredo, PDT, que também está bem forte aqui dentro dos governos, tanto municipal como estadual, né? Mas seguindo aqui as discussões, trazendo agora um pouco para a campanha salarial 2025, o Sindiforte está com um grande ato a ser realizado no dia 3, segunda-feira, dia 3, na Câmara dos Vereadores, onde serão abertos trabalhos dessa nova bancada, né, de vereadores, e deve contar com a participação do prefeito. Todos os sindicatos e servidores devem participar desse ato para poder jogar aí uma pressão no prefeito, para ver se tem algum retorno da pauta da campanha salarial. Claro que dentro dessa pauta existem as pautas gerais e as específicas que contam, inclusive, com a negociação da reestruturação dos planos de cargos, inclusive dos garis, né? E aí, como você vê, Augusto, seu Pedro, esse ato, e como vocês estão enxergando as mesas de negociação com esse novo secretariado? É possível ter avanço esse ano, na esperança de vocês? Quero iniciar aqui, a gente conversando com as pessoas e tranquilizando de que o reajuste, a gente chama um economista, faz o estudo e apresenta para a prefeitura o percentual. Foi o caso que me deixou muito decepcionado do prefeito que passou. A gente fez o estudo no seu último mandato de governo, o percentual seria de 9,35%. O camarada veio dar 4,62 parcelado. Um cara desse não quer esse voto de servidor. E agora a gente sabe muito bem de que a gente colocou, achei muito positivo a conversa que você teve com a doutora Ana Carolina, né, a CEPOR, e parece que, pelo jeito dela, ela quer, sim, ter a parceria com o Sindiforte. Isso é muito bom quando a administração tem parceria e quer parceria com a entidade como o Sindiforte. É muito positivo isso. Então, o percentual é de 12,84%. Aí alguns me questionam comigo, vai ser esse percentual, Pedro? Eu não sei se vai ser, né? Mas só que foi entregue para ela no dia 4, né? Que a gente vai no dia 3. Dia 3. A gente vai ter, Estava agendado para o dia 3, contudo, como vai ter esse ato, e ela deve estar, inclusive, lá na Câmara dos Vereadores, essa reunião vai ser remarcada, provavelmente, dia 3 na dia Câmara dos 4 ou 5, né? Vai ser próximo. Foi o que você falou na UBFOR, por isso que eu estou questionando aqui. Mas o que eu quero tranquilizar para os servidores é que mesmo se não dê para a gente receber esse reajuste no mês de fevereiro, não dá para fechar, mas vem no mês de março e vem retroativo a janeiro. O importante é isso, né? É isso que a gente espera, né? A nossa data base é 1º de janeiro. A gente compreende o período de transição, os secretários faziam aquela avaliação de como está a situação, mas também não dá para esperar, né, um tempo muito longo e muito menos perder esse período de reajuste, né, Augusto? Assim, é muito importante a retroatividade, garantir essa retroatividade mesmo que não se cumpra no mês que é previsto na lei, que é 1º de janeiro. Ressaltar, né, reafirmar que, inclusive, a nossa database, a database dos servidores aqui de Fortaleza é 1º de janeiro, né? Então já deveria ter sido anunciado o que seria o reajuste
do conjunto dos servidores, né, e das servidoras. Mas que, como não, a gente sabe da dificuldade que é fazer, inclusive, as negociações nesse período, né, e lógico que a gente também não aceita por parte da prefeitura que implemente algo de forma unilateral, então é preciso se haver todo um processo de negociação para que se possa efetivamente avançar no conjunto das pautas, né, porque, inclusive, nós temos muitas perdas do ponto de vista da valorização salarial ao longo dos anos, então é muito importante se avançar na negociação, mas a gente entende que é um período complicado de se negociar, né? O período ali que está o fim do ano, início de janeiro. Inclusive, Augusto, aproveitando aqui o podcast, eu acho que você é a pessoa, inclusive, mais adequada da gente esclarecer isso para os servidores. Um dos pontos de pauta é a mudança da database de 1º de janeiro para 1º de maio. E, às vezes, quando a gente coloca isso, alguns trabalhadores, alguns servidores não compreendem, acham que a gente está abrindo uma possibilidade de se perder uma parte dessa reposição salarial. Mas, quando a gente apresenta essa pauta, primeiro, não para esse ano, né? Abrir uma discussão para uma alteração de lei, porque isso tem que, se for aceito pela gestão e tudo mais, tem que ter uma alteração na lei, mas a gente, quando pede isso, a gente pede dentro de algumas condições, é claro, né? Condições de que não hajam perdas, né? Que se o período de reposição ele aumente ou faça por etapas, né? Em determinado período dá um reajuste aqui e o outro só no 1º de maio. E é claro que, se não for dessa forma, as entidades também não vão aceitar. Mas a justificativa para isso é justamente tirar esse dia, né, 1º de janeiro, é muito complicado, tanto para nós, sindicalistas, servidores, como até para a gestão. Então, é um período muito ruim de se ter os debates sobre reajuste salarial nesse período, né? A Câmara está de recesso, a prefeitura está naquele clima de Natal, de Réveillon, as contas públicas não estão atualizadas, porque janeiro, fevereiro, quando muda março... a gestão é que o bicho pega mais ainda. Pois é, então assim, a data 1º de maio, além de ter essa simbologia mundial de ser o Dia do Trabalhador, ainda é um período em que as contas públicas estão mais estabilizadas e a gente tem até, inclusive, mais argumentos, né, mais clareza do que se cobrar da administração, né? É isso, acho que um ponto muito massa que você colocou, que o 1º de maio tem uma simbologia de luta da classe trabalhadora em todo o mundo, né? É ali que vários companheiros e companheiras, inclusive, ao longo da história, perderam as vidas lutando por condições de trabalho digna, por jornada de trabalho, né, que lhes desse um mínimo de condições de fazer algo além do trabalho, né? Melhores salários, melhores condições. Então, o 1º de maio, inclusive, tem essa simbologia de ser algo histórico aí para o conjunto da classe trabalhadora. E, lógico, é muito difícil se negociar nesse período de dezembro, de janeiro. É muito difícil, inclusive, se mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras, o que é legítimo, né? A galera passou ano trabalhando, então quer ter um Natalzinho ali tranquilo, quer ter um início de ano um pouco mais tranquilo. É muito difícil a gente estar tranquilo, porque as contas também já estão batendo na porta e a gente sabe como é que, enquanto classe trabalhadora, a gente vive numa sociedade capitalista, né? Pois é, e é sempre mais difícil. Mas é muito importante, tem essa questão da simbologia, tem essa questão da mobilização, tem essa questão da negociação, da gente tentar buscar mais uma vez aí que a gente possa ter a database em maio. Lógico que o conjunto das entidades sindicais nunca vão permitir que se tenham perdas nesse vácuo aí que seria de janeiro a maio. Então, é lógico que as propostas que as entidades irão encaminhar, pensando isso, né? É garantindo a valorização de todo esse período aí. E como é a luta desse ano? É algo... Esse ano a gente continua lutando pela database em 1º de janeiro e estamos cobrando aí a retroatividade. Num início de governo que, inclusive, está o tempo inteiro dizendo para a gente que a situação fiscal do município é muito difícil, que precisa arrumar muita coisa aí na casa, que é preciso se fazer muita coisa pela cidade, porque há dificuldade aí na própria
a administração da cidade, a questão da limpeza urbana, a questão dos hospitais como tá, creches, enfim, as dificuldades elas estão aí, então a gestão está o tempo inteiro dizendo isso para isso, mas pelo menos nesse início há uma abertura no processo de negociação, que a gente espera que continue assim nos próximos anos, tá? Que espera que continue assim nos próximos anos. Não estou dizendo com isso que a gente não tenha que mobilizar o conjunto dos trabalhadores. A gente não abre mão do processo de negociação, mas essa negociação ela deve acontecer com os servidores, as servidoras mobilizados pelas suas entidades sindicais. E que as entidades sindicais também compreendam a importância cada vez mais de se aprofundar a unidade entre elas para que a gente esteja mais fortalecido. Então, assim, a gente vê com bons olhos esse início em termos de diálogo, mas a gente garante a nossa autonomia, independência e nosso papel, inclusive, é mobilizar os trabalhadores para as lutas necessárias. E a palavra é essa, autonomia. Então a gente vai ficando aqui, deixando esse abraço, né? Principalmente nesse programa, nesse episódio específico, aos garis, agradecendo aqui a presença do seu Pedro. Uma saudaçãozinha de despedida, seu Pedro. Sim, eu queria aqui agradecer, né, pela primeira vez e que eu participo de um programa como esse, logicamente, e a categoria espera, assim, da entidade Sindforte. E eu quero dizer para eles e tranquilizar que a indo para Brasília, para Juazeiro, é um investimento que o Sindforte fez e continua fazendo, e acreditando, inclusive, no trabalho da entidade. Todos eles que se andam por aí, eles percebem isso. Nunca vi tanto investimento, tanto harmonia do Sindforte com o servidor, e eu aqui estou fazendo essa ponte, né? E tem dado certo. Pode ficar tranquilo que o trabalho, a luta não vai parar, não. A gente vai continuar assim, agradecer e parabenizando o presidente do Sindforte e todos que fazem parte dessa entidade. É recíproco, seu Pedro. Seu trabalho é legítimo e não é à toa que a gente tem prazer de dar essa autonomia para o trabalho que você faz, porque a gente confia nele. E saudaçãozinha aqui, companheiro Augusto. Queria agradecer ao Sindforte mais uma vez. Mais uma vez queria saudar e agradecer o conjunto dos servidores e das servidoras, da classe trabalhadora como um todo. Estou muito feliz em estar num espaço desse com um companheiro tão valoroso como o seu Pedro. A gente é testemunha do que ele faz nas bases, de como ele visita os companheiros garis nos mais diversos espaços dessa cidade, acompanhado aí da companheira Jaqueline também, uma companheira muito importante nesse diálogo, nessa valorização e nessa mobilização dos companheiros garis. Eu queria deixar o recado para essa categoria, para confiar nos nossos dirigentes, que a gente vai tentar avançar, e lógico, confiar, mas ao mesmo tempo estar junto com os companheiros e com as companheiras nas lutas necessárias, tanto aqui a nível municipal, como a nível estadual, como no reconhecimento e na valorização a nível federal. Obrigado, só a luta muda a vida, tamo junto. Então estamos encerrando aqui o Sind Mais Diálogo, vamos para um breve intervalo. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte. Voltamos agora com o Sind Mais Cultura, que hoje apresentaremos uma reprise, né, do convênio que nós temos com o SESC, essa parceria que é muito importante, que oferece vários serviços para os nossos servidores e que esperamos que possa se fortalecer ainda mais. Esporte, lazer, hospedagem, né? Nós temos a colônia de férias do SESC, são vários serviços que
o servidor pode aproveitar com essa parceria e que nós, inclusive, conseguimos estender o prazo de gratuidade para a tirada da carteirinha, que era para janeiro, nós conseguimos estender para o dia 20 de fevereiro. Então, quem ainda não tirou, pode procurar qualquer unidade da FEComércio, como o próprio SESC, ao lado do Mercado São Sebastião, como o SENAC, aqui na Tristão Gonçalves, próximo do Sindiforte. Então, tire sua carteirinha até o dia 20 de fevereiro, gratuitamente. Veja agora a nossa parceria. Olá, sou Anderson Castelo Branco, diretor de eventos do Sindifor. Eu sou Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindifor. Hoje estamos aqui no SESC para apresentar esse belíssimo equipamento. Vem com a gente! O Serviço Social do Comércio SESC é uma instituição de caráter privado, sem fins lucrativos e administrada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará e FEComércio. O SESC atua nas áreas de educação, cultura, lazer, saúde e assistência. Com 2 unidades no centro de Fortaleza, o SESC possui diversos equipamentos e serviços. Vamos conhecer alguns? A rede SESC de bibliotecas no Ceará oferece à população acesso gratuito ao acervo físico e digital para consulta e leitura local. As atividades compreendem captação e difusão de livros, consulta, empréstimo, oficina e pesquisa documentária. O SESC realiza mensalmente passeios e excursões para o país inteiro como forma de inclusão social, possibilitando e democratizando o acesso às novas culturas, povos e lugares aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e para a sociedade. Também temos o SESC Iparana Hotel Ecológico, localizado na praia de Iparana, a 14,2 km do centro de Fortaleza. O hotel oferece hospedagem e várias opções de lazer, além de desenvolver ações de proteção ao meio ambiente. No espaço também acontecem shows com grandes nomes da música brasileira e outras atividades culturais. O SESC oferece atividades de esporte coletivo e individuais que podem mudar sua vida, auxiliando na socialização e promovendo a qualidade de vida e o bem-estar. As unidades SESC no Ceará possuem uma programação diversificada de práticas esportivas, tais como basquete, vôlei, futsal, hidroginástica, ginástica, entre muitos outros. O SESC também promove programação cultural com espetáculos, shows, oficina, teatro, música e muito mais. As unidades do SESC estão localizadas na Rua Clarindo de Queiroz, 1740 e na Avenida Imperador, 498 Centro. E o melhor, o Sindifor mantém convênio com o SESC, nossos associados e seus dependentes, filhos de até 20 anos e cônjuge. Exceção para filhos de até 24 anos, se estiverem cursando faculdade e com declaração da mesma. Podem fazer a credencial do SESC para acessar com desconto os serviços e atividades de saúde, educação, lazer, cultura e assistência. Mas corra! Essa promoção é por tempo limitado. Mais informações em nosso site www.sindiforte.org.br. Até o nosso próximo Sindimais Cultura! Então estamos encerrando aqui o Sindi Mais Forte Podcast, que hoje foi apresentado por mim, Eristo Ferreira, presidente aqui do Sindiforte, mas que no próximo já estaremos de volta com o nosso querido Márcio, apresentador oficial. Um grande abraço, participe das lutas, deixe seu like, curta, né, e acompanhe nossas redes sociais. Um grande abraço. Você assistiu e ouviu Sindi Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza.
Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.